Em 2020, Tony Ferguson estava participando de uma coletiva de imprensa no lado oposto de Khabib Nurmagomedov, naquela que seria a maior luta da história do UFC. E agora, 5 anos depois, o mesmo Tony Ferguson participava de uma coletiva de imprensa, mas dessa vez para enfrentar Salt Papi, um youtuber das Filipinas que ficou famoso gravando vídeos de cumilança em mais um evento genérico de boxe. Sim, teremos Tony Ferguson contra Salt Papi. Essa queda livre que o El Cucuy sofreu é simplesmente bizarra, parecido de quando o Kratos caiu do Monte Olimpo direto pro inferno. Num espaço de 5 anos, Ferguson foi de um dos melhores, mais populares e temidos lutadores do seu próprio esporte, possível algoz do maior lutador invicto da história do MMA, para uma atração de circo, um evento que acontece em toda esquina. Nesses últimos 5 anos, Tony Ferguson deixou uma marca no UFC que dificilmente será superada, e é uma marca negativa. Ele simplesmente perdeu 8 lutas seguidas, a maior sequência de derrotas da história da organização. O El Cucuy segue vivendo nesse mundo de ilusão e negação, mas a verdade é que o seu legado já foi arruinado há muito tempo. Esse foi o primeiro item da lista, e no vídeo de hoje vamos falar dos 10 lutadores que arruinaram o seu legado no MMA. Mas antes de tudo, queria dizer pra vocês que esse vídeo é patrocinado pela Inner AI, simplesmente a maior assinatura de inteligência artificial aqui do Brasil. Em uma assinatura só, você tem direito a todas as principais inteligências artificiais do mercado, incluindo Claude, ChatGPT, Grok, Gemini, tudo isso em uma assinatura pagando menos do que a assinatura dessas que eu citei, além de outras funcionalidades, cursos especializados e também assistentes virtuais que vão te ajudar a usufruir dessas plataformas da melhor forma. Para melhorar ainda mais o pacote, só os inscritos aqui do canal têm direito a um desconto exclusivo. Acessando o link aqui no primeiro comentário fixado, você tem R$120 de desconto no plano anual da Inner. Você ganha um desconto tanto no plano Lite como também no plano Pro. E aí, quer começar a trabalhar com IA? Cria sua conta na Inner e garanta o seu desconto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 9, Renan Barão. Similar ao que aconteceu com Tony Ferguson, que começou essa derrocada, essa má fase absurda depois da derrota para o Justin Gaethje, com Renan Barão também tudo começou com uma derrota traumática. No caso do Barão, foi contra o TJ Dillashaw, uma surra que ninguém esperava que aconteceria, mas que condenou o resto da carreira do brasileiro. Barão vinha de 33 vitórias seguidas em sua carreira no MMA. Ele só havia perdido a sua primeira luta profissional e depois venceu todas as 33 lutas em seguida. No UFC, o próprio Dana White colocava ele acima do John Jones como melhores lutadores peso por peso do mundo. Houve um período, inclusive, que o José Aldo servia de co-evento para as lutas do Barão, mesmo tendo mais tempo de casa e mais tempo como campeão. Mas depois dessa derrota que eu citei para o TJ Dillashaw, o Renan Barão foi de mal a pior e depois muito pior. Foram várias derrotas em sequência e olha que o UFC deu várias oportunidades para ele tentar se reerguer. A princípio foi colocando lutadores debaixo do ranking, depois fora do ranking, depois lutadores mais velhos quase demitidos e até estreantes desconhecidos. E mesmo assim, mesmo diminuindo muito o nível de competição, o Renan Barão não conseguia espremer uma única vitória. E não parecia nem perto o lutador brilhante que ele já foi no seu auge. Foram 5 derrotas seguidas em sua saída do UFC, 8 derrotas nas últimas 10 lutas, e ele até chegou a competir fora do Ultimate depois de ser demitido, mas acabou sendo derrotado mais uma vez em um evento menor, dessa vez por um atleta desconhecido. Hoje, apesar de ser um dos maiores campeões peso galo da história do UFC, o maior lutador brasileiro da categoria, o Renan Barão foi completamente esquecido, não só pelo público brasileiro, mas principalmente no mundo inteiro. Número 8, TJ Dillashaw. E claro, vamos também falar do Carrasco, porque o TJ Dillashaw deixou uma baita mancha no seu legado. O americano que tinha tudo para ser lembrado como um grande. Ainda hoje ele é considerado um dos maiores lutadores da categoria dos galos. A zebra que destronou o Renan Barão, perdeu o título depois, mas conseguiu correr atrás e foi campeão de novo, e que também fez aquele sacrifício extremo para tentar se tornar duplo campeão, quando ele desceu de categoria e lutou no peso mosca. Só que foi naquele período que tudo foi por água abaixo, porque logo depois da derrota para o Henry Cejudo, o TJ Dillashaw foi pego no exame antidoping pelo uso de EPO, o mesmo esteroide que ficou mundialmente conhecido por causa daquele escândalo do doping do Lance Armstrong. Depois dessa falha no exame antidoping, a carreira do Dillashaw inteira foi posta em xeque, já que outros companheiros de treino já vinham soltando indícios que sabiam desse segredo obscuro do TJ Dillashaw.
Dillashaw. E justamente o Dillashaw, que sempre foi elogiado pelo cardio, pelo ritmo, pela movimentação intensa, agora a gente descobre que ele usava uma substância que melhora exatamente isso que eu falei. Então, aquilo ali foi tudo a genialidade do Dillashaw ou foi o auxílio de substâncias proibidas? Isso, somado ao fato que ele sempre foi meio fominha fora do octógono, inclusive foi responsável por encerrar a carreira do seu próprio colega de treino, o Chris Holdsworth. No final, mesmo com todas as suas conquistas, a carreira do Dillashaw para sempre será marcada por essa falha no exame antidoping. Número 7, Royce Gracie. Nos primórdios do UFC, quando tudo era uma questão de descobrir qual era a arte marcial mais efetiva, um homem de aparência frágil apareceu dentre os vários gigantes vestindo apenas um kimono. Mas a história você já sabe. Qual é a moral da história? Nunca julgue o livro pelo kimono, porque esse cidadão de aparência frágil simplesmente varreu o chão com todo mundo de qualquer peso, qualquer altura, qualquer arte marcial, e popularizou agora o que os mais velhos chamam de jiu-jitsu, a arte marcial onde a força é mera estatística, é irrelevante, e aparentemente ela te traz um nível de habilidade que fica acima de qualquer outro estilo de luta. Mas sabe o que seria muito irônico nessa história, que querendo ou não é muito bonita? Imagina se esse cara, que usa uma arte marcial que não depende da força, fosse pego no doping por uma coisa que melhora a sua força. Pois é, em 2007, depois da revanche com o Kazushi Sakuraba, o mundo do MMA ficou chocado com a notícia de que o Royce Gracie foi pego no exame antidoping por uso de nandrolona, um esteroide frequentemente relacionado ao ganho de força. Por sorte, a maioria dos fãs brasileiros não lembram muito desse episódio, mas certamente tira bastante do brilho e dos princípios do Royce Gracie, principalmente naquele início de carreira no UFC. Aquele cara que era ovacionado por ser limpo, por não utilizar da força e sim da habilidade para vencer suas lutas, no fim das contas, também estava trapaceando. Número 6, Ben Askren. Durante anos, o Ben Askren foi considerado como o melhor lutador fora do UFC, e até talvez o melhor meio-médio, até considerando os atletas do UFC. Mas aí teve desavenças com Dana White, que dificultaram sua contratação durante vários anos. No fim das contas, ele acabou se aposentando sem nunca lutar no UFC, mas aí chegou no período, o Ben Askren ainda estava em contrato com o One Championship, e o UFC chegou na mesa de negociação e falou: olha, tomo Demetrius Johnson e você me entrega o Ben Askren. Trato feito. Ben Askren finalmente chegou no UFC, desistiu da aposentadoria e voltou a competir. E lógico, depois de tantos anos elevando esse status de melhor lutador fora do UFC, quando o Ben Askren chegou no Ultimate, havia muita expectativa. O público já debatia sobre uma super luta com Khabib, disputa de cinturão, trazer o Georges St-Pierre de volta pra lutar com ele, mas tudo isso foi por água abaixo logo na primeira luta. Ben Askren passou raspando de um Robbie Lawler que quase nocauteou ele em segundos e ainda venceu da forma mais polêmica possível. Aplicou uma finalização onde o Robbie Lawler não bateu de verdade, foi mais um erro do árbitro. O Ben Askren ainda virou piada, o pessoal perdeu total confiança no nível de competição dele, já que ele mostrou uma trocação do mais baixo nível que você pode ver no UFC. Mas calma, que isso aí não chega nem perto do pior. No combate seguinte, ele ficou do lado errado de uma luta que entraria pra história do UFC. Ele foi vítima simplesmente do nocaute mais rápido da história da organização. Ah, e que de quebra também foi sua primeira derrota no MMA profissional. Na sequência, ele foi finalizado pelo Demian Maia e depois anunciou sua nova aposentadoria por causa de uma operação no quadril, mas acabou voltando a competir anos depois apenas para dar início à jornada do Jake Paul no mundo do boxe. O pior de tudo é pensar que antes de tudo isso acontecer, o Ben Askren estava aposentado. Ele poderia ter ficado lá, parado, invicto, mas ele voltou simplesmente para ser surrado no UFC e servir de escada pro Jorge Masvidal e pro Jake Paul. Número 5, Anderson Silva. Eu sempre defendi que Anderson Silva deveria ter se aposentado em 2012, já que esse era o plano original do Spider. Naquele ponto, depois da vitória contra o Stephan Bonner, se o Spider tivesse se aposentado no auge absoluto da sua carreira, até hoje ele seria lembrado como o Pelé do MMA. Aquela lenda eterna, indiscutível, mesmo que seus números fossem superados, a aura e o monumento do brasileiro permaneceriam intactos. Mas ele não se aposentou e o que veio nos próximos 7 anos simplesmente arruinaram o legado dele. Primeiro teve a derrota pro Chris Weidman, onde ele sofreu o karma de provocar o seu adversário, foi tirado pelos fãs como desumilde, como pagou o preço pelas provocações, algo que os fãs elogiavam no seu estilo de luta de repente virou piada. Tudo bem que fã também tem memória curta, mas depois veio a trágica lesão na perna, acompanhada de 2 falhas no exame antidoping que mancharam pra sempre todo o seu legado, antes e depois. Depois teve mais 2 derrotas, uma pro Michael Bisping e outra pro Daniel Cormier. Finalmente, depois de
4 anos sem vencer, veio uma vitória contra o Derek Brunson bem suada, onde a maioria dos fãs e sites especializados viram derrota do Anderson, ou seja, poderia ser a 5ª derrota seguida, e aí depois teve mais uma lesão contra o Jared Cannonier e mais 3 derrotas em sequência. Nos últimos 7 anos de sua carreira no UFC, Anderson Silva perdeu 7 lutas, e sua única vitória poderia ter sido uma 8ª derrota. Fora isso, teve as falhas no exame antidoping e ainda mais, a derrota pro Jake Paul. O fim da jornada do Anderson Silva não condiz nada com o que ele fez em seu auge. Número 4, BJ Penn. BJ Penn ficou marcado durante vários anos como o maior peso leve da história do UFC, além de ter sido um dos primeiros campeões de 2 categorias. Só que infelizmente ele é mais uma daquelas lendas que não soube a hora de parar. BJ Penn se aposentou pela primeira vez depois daquela surra histórica que ele tomou contra o Nick Diaz, mas no ano seguinte ele retornou, sendo dominado mais uma vez agora por Rory MacDonald. O havaiano tentou de novo, desceu não uma, mas 2 categorias de peso para fazer uma terceira luta contra o Frank Edgar, mas acabou sendo surrado pela 3ª vez seguida. Nessa noite ele anunciou mais uma vez a sua aposentadoria, mas esse não era o fim definitivo. 3 anos depois ele retornaria mais uma vez para levar mais uma surra, dessa vez contra o jovem Yair Rodrigues, e perdeu novamente para Danny Silver, Ryan Hall e Clay Guida. Penn foi forçado a se aposentar depois de ser nocauteado em uma briga de rua e hoje enfrenta diversos problemas legais relacionados à sua família. Agora, atualmente ele é mais lembrado pela má fase e por ser nocauteado em uma briga de rua do que aquilo que fez no auge da sua carreira. Número 3, Ronda Rousey. É bizarro pensar que a Ronda Rousey, que já foi a maior estrela do UFC, não é lembrada por quase ninguém hoje em dia. Ela foi simplesmente esquecida. Apesar de ter sido uma peça fundamental no boom do MMA e ter sido uma das maiores lutadoras de todos os tempos, a reta final de sua carreira no MMA simplesmente manchou para sempre o seu legado. Sua postura na derrota para Holly Holm, sumindo completamente do mapa por quase um ano e depois retornando apenas para mais uma derrota contra Amanda Nunes, deixou aquela impressão de que a Ronda só dominou porque o MMA feminino ainda estava subdesenvolvido. E quando outras lutadoras mais completas do mesmo nível da Ronda apareceram, ela simplesmente não conseguiu acompanhar e desistiu do esporte. Não aguentou perder. Os fãs também não ajudaram, acharam que a ex-campeã era arrogante demais para receber a compaixão e que era só uma má perdedora. Querendo ou não, fizeram o que fazem de melhor, abandonaram o atleta no seu pior momento. Número 2, Conor McGregor. Acompanhar a ascensão de Conor McGregor de 2013 até 2016 foi simplesmente mágico. Você simplesmente tinha que estar lá. Gostando dele ou não, esse foi um dos melhores tempos para ser fã de MMA. As rivalidades, as lutas, as provocações, o cara era entretenimento puro. Ele é o único lutador que fazia você esperar, ficar ansioso pela coletiva de imprensa. Era um evento à parte, era meio que um bônus do pay-per-view. Você fazia pipoca para ver a coletiva de imprensa do cara. Não é à toa que nesse período ele se tornou o lutador mais popular e bem sucedido da história do esporte. E talvez essa tenha sido a sua maldição. Depois de uma dança de 100 milhões de dólares com Floyd Mayweather, Conor se tornou tudo aquilo que desprezava e até pior. E assim, a gente não tá só falando de um viciado em drogas e álcool que espanca idosos e mascotes de futebol, mas também de um condenado, um criminoso. O pior de tudo é que ele sempre sinalizava virtude em seu auge. Dizia que festas e bebidas eram para almas fracas e valorizava o que sua esposa fez por ele. Hoje ele jogou tudo fora. Abandonou a esposa, a família, amigos e o pior, princípios. Mas lógico, nem se compara ao primeiro cara dessa lista que você já deve imaginar quem é. Número 1, Jon Jones. Na minha visão, Jon Jones é o maior lutador da história do MMA. Mas eu também digo aqui que ele é o maior, mas poderia ter sido ainda maior se não fossem as polêmicas. E sabe de uma coisa? Nesse item aqui eu vou deixar você escolher o que arruinou o legado do Jon Jones. Foi a luta dele com o Dominic Reyes, foram os casos de doping, foram as prisões, foi ele ter batido na própria esposa, foi a forma como ele fugiu do Tom Aspinall no fim da carreira, ou foi tudo isso junto? Vocês escolhem. O mais bizarro é que por mais que ele tenha feito tudo isso, mesmo com todos esses anos suspenso, ele ainda tem mais cinturões do que qualquer outro lutador na história do UFC. Ele tem talvez o melhor cartel da história, o melhor currículo do esporte e ainda é considerado o maior de todos os tempos, apesar de tudo. Só que, mesmo que você concorde com essa afirmação, diga que o Jon Jones é o maior da história, você nunca vai ter 100% de respeito por ele. Você sempre vai falar, ah, eu respeito ele, mas respeito o que ele fez no octógono, mas não respeito o que ele fez fora. Ou então respeito ele como atleta, mas
não respeito ele como pessoa. Esse é o maior legado da história do esporte, só que poderia ter sido ainda maior. Acabou sendo arruinado por manchas eternas que nunca vão sair. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.